Fala, rapega, tô zoando. Então, vou começar. E aí, galera, tudo bom? Mais um vlog aqui pra vocês, Âncora Santa. Hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, não são de mamilos, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz na sua caminhada, que é: eu pequei, e agora? Como é que faz? Deus ainda vai me aceitar? Eu preciso me afastar? Como é que vai funcionar? E eu quero te dizer que mesmo se você errou, não entre em desespero. Deus, ele não vai te deixar na mão, ele não vai te abandonar. Eu acho que eu tenho percebido que muitas pessoas, quando elas erram, elas se afastam. Elas se escondem e não vão mais a Deus. Elas têm medo de Deus. Não, porque eu errei e Deus na hora certa vai me chamar. Eu tenho uma notícia pra você, brother. Deus tá te chamando. Se você pegar Apocalipse 3, fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir meu nome, se alguém ouvir a minha voz, perdão, e abrir, eis que entrarei e cearei com ele. Então ele chama você a todo momento. Não é porque você teve um deslize que você tem que jogar fora a sua intimidade com Deus. Deus, ele sabe que a gente vai falhar. Claro que isso não é uma desculpa pra gente utilizar e pecar. Porém, eu tenho uma notícia pra você. Você não precisa se afastar. Pelo contrário, busca em Deus abrigo. Não vem com essa ideia que todo mundo tá tendo, não, porque eu pequei, eu vou me afastar de Deus porque é isso que eu mereço. Não. Não sei se você sabe o que significa graça, mas a graça é favor imerecido. Então você já não era merecedor. Você pecou, você continua não sendo merecedor. Só que mesmo assim Deus te ama, mesmo assim Deus te quer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que 2 exemplos de cristão, até apóstolos eles eram, Judas e Pedro. Pedro, ele nega Cristo 3 vezes. E quando o galo canta, ele sai chorando. Depois você pode ler lá em Lucas 22 essa história, que Cristo tinha falado para ele que ele ia negar 3 vezes. E aí Pedro vai, fica moado, fica chorando. E do outro lado, nós temos o apóstolo Judas. Ele traiu a Cristo, ele entregou eles aos que queriam matar, né? E eu vejo 2 diferenças entre Pedro e Judas. Se Judas tivesse pedido perdão a Deus, ele teria sido perdoado. Só que ele preferiu correr para outro lado. Mas Pedro não. Pedro ficou lá chorando. Cristo, quando ressuscitou, foi falar com Pedro, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, eu amo, meu mestre. Que você pode ir lá ver isso em João 21 e Judas em Mateus 27. Eu não vou ler porque é muita leitura. A ideia desse vídeo assim é ter no máximo 15 minutos. Eu sei que até agora a gente não passou de 10, isso é bom, eu acho, ou não sei, tem que ver a visão de vocês. Mas você pode ir lá ler depois a diferença entre esses 2. Antes de me falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou também apresentar para vocês a mulher adúltera em João 8, onde todos que estavam à volta queriam apedrejá-la, que isso era uma lei deles, uma lei de judeus, que quando alguém adulterasse, era para ser apedrejado. Mas aí vem Cristo, fala: quem não tem o pecado que atire a primeira pedra, todo mundo esvazia ali aquele local, não tem mais ninguém lá. E aí ele fala: mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais, altera a tua vida. Ele não julgou aquela mulher. O crime que ela cometeu era de morte, segundo a lei. Só que Cristo não. Cristo não julgou ela. Cristo não a puniu. É claro que ela teve sim a colheita disso. Se você errou, você vai ter a colheita. Ninguém está dizendo que você não vai ter colheita. Entretanto, você não precisa se afastar. Você não precisa jogar fora o sacrifício de Cristo. Porque quando você se afasta porque você errou, é a mesma coisa que você falar: cara, a cruz, Cristo veio no mundo, não adiantou de nada. Porque a cruz era exatamente para isso, nós como errantes. Mais um é o filho pródigo. Você pode ver em Lucas 15, do 15 ao 24, ele chega ao pai dele e fala: pai, me dá a minha parte da herança, eu vou curtir a minha vida. Ele pega toda a grana dele, vaza dali, vai fazer tudo que você imaginar de errado. Na hora que ele se encontra, ele tá sem dinheiro, tá deitado junto com os porcos, sendo humilhado.
Ele fala, eu vou voltar pro meu pai. E quando ele volta, ele acha que ele vai ser tratado com desprezo. Ele ia pedir para ser servo do pai dele. Na hora que ele chega, o pai dele vai lá com um anel de ouro, abraça, mata um bezerro, faz uma festa daquelas top. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente erra, a gente vai buscar auxílio nele. Ele tá ali de braços abertos. Ele festeja. Então, cara, não vem com essa ideia falida que você precisa se afastar. Não precisa. Errou? Fala com Deus, fala, Deus, eu errei, peço perdão pelos meus pecados e recomeça. Eu tenho uma visão que a presença e intimidade com Deus é como uma escada rolante. E essa escada rolante, ela fica descendo, descendo e bem rápido. E a gente vai correndo e tende a subir. Algumas vezes a gente cai, mas a gente sempre retorna para subir essa escada rolante. Eu vou falar um pouquinho mais desse simbolismo que um dia eu estava falando com Deus, eu creio que ele me deu no banho. Mas, cara, não desiste, não se afasta de Deus. Isso é uma coisa que o inimigo coloca na cabeça das pessoas com a esperança que elas não estejam mais em Deus. Que elas percam a intimidade que eles tiveram em Deus. Então, se você errou, o que você faz? Pede perdão a Deus, recomeça. Não se afasta, fechou? Não se afasta, hein? Tem muita gente se afastando. Deus não quer isso. Deus, ele quer que a gente seja íntimo. Fica na paz aí, âncora santa pra vocês. Fui!